cidadania, página 14. Eu creio que essas éticas que nós vamos falar aqui, ética cristã no ministério, ética cristã no trabalho, ética cristã na família, eu creio que nós temos noção disso, né? Biblicamente falando, diante de tanta palavra que a gente recebe nessa igreja, eu creio que tudo isso já tem sido ministrado aos nossos corações. E essa ética na cidadania, ela é muito importante para os nossos dias. Temos vivido um tempo trabalhoso na política, temos vivido um tempo trabalhoso no nosso país. E se nós, como servos de Deus, soubermos ser éticos nesse tempo, eu creio que a gente vai fazer a diferença que a gente precisa fazer em assuntos tão polêmicos, em assuntos tão conturbados que se levantam. E uma das coisas que a Bíblia diz, lá em Timóteo, é que homens e mulheres deveriam se levantar com precações, com orações, por todos os governos da terra, por todos aqueles que governam a nossa pátria. E uma das situações realmente da ética é a cidadania. Ela diz respeito a nós nesse sentido, de sermos homens e mulheres que nos levantamos para interceder pela nossa nação. Eu creio que é uma ética que ela vai quebrar muitas situações que ainda não foram quebradas por conta, de repente, de uma falta de posicionamento da igreja do Senhor. Porque realmente, eu não estou falando igreja, não é aqui só, estou falando a igreja do Senhor por todo o país precisa realmente ter a conscientização de que orações precisam ser feitas. E eu creio que o cidadão brasileiro, essa ética cristã e a cidadania, elas vão ficar coesas no momento que a gente entender qual é o nosso papel como cidadão ético cristão nessa nação. E a gente vai ver que se levantar contra a autoridade é algo que Deus não aprova. E a gente vai ver que toda autoridade, como diz Romanos, foi constituída por Deus. Uma pastora, até aqueles que estão fazendo política, porque na verdade, se você perceber, Saul foi levantado, não foi? E era da vontade de Deus? Deus tinha alguém, mas Deus permitiu. Aí entra aquela situação do permissivo e diretivo. Deus permitiu, porque o povo precisava. Por que Deus permitiu e não usou a situação diretiva? Porque Deus também precisava dar uma correção no povo. Por quê, pastora? Porque o povo não estava reconhecendo mais Samuel como uma voz que representava Deus. Na época era uma teocracia, ou seja, Deus no senso de tudo, sendo usado por Samuel. Mas aí Deus vira para Samuel e diz: Samuel, faz o que o povo está falando, porque não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. E aí, quando a gente rejeita a Deus, a gente tem o que a gente merece. Então foi uma situação, aí vai dizer, e aí? Foi uma vontade de Deus. E aí você vai perceber uma coisa muito linda em Davi, que mesmo Saul, depois de ter, isso é redundante eu falar aqui, mas vamos falar. Mesmo Saul tendo perdido a unção, já havia perdido a unção, já havia sido rejeitado por Deus, Davi respeitava esse homem como autoridade. E isso trouxe para Davi um reinado de glória. Porque ele poderia muito bem, Davi já era, entre aspas, ungido rei. Mas ele não se locupretou com a situação de Saul, mas ele esperou o tempo certo para fazer as coisas. Você vê, ele poderia muito bem, vendo Saul fazendo um montão de coisa até contra ele, inocentemente, ele poderia ter se rebelado contra Saul. Mas ele diz uma coisa que é muito forte para mim e forte para
você. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Então a gente precisa saber que as autoridades, elas são constituídas, elas estão ali porque Deus permitiu. E eu preciso, quando eu me levanto contra uma autoridade, vamos supor, governamental, eu tenho que ter muito cuidado, porque a palavra não me respalda isso. Mas mesmo fazendo errado, porque a palavra me diz que eu preciso orar, eu preciso interceder. Porque o meu, agora eu pergunto a você, o nosso falar das autoridades está resolvendo alguma coisa? Tá? Não. Quanto mais a gente fala, mais pressão estamos sofrendo. E a gente parece que a gente não está enxergando. Já viu a pressão como é que está? A cada dia parece que nos apertam mais e mais. A cada dia tem situações piores acontecendo. E eu não vou tirar, eu não vou dizer que eu não esteja inclusa nisso. Tem hora que realmente a gente, sem pensar, a gente se revolta. Mas a gente precisa imediatamente se arrepender e falar: Deus, eu preciso ser um intercessor nessa nação. A gente precisa, porque essa nação é nossa. E se a gente se levantasse, imagina o número de crentes, servos de Deus, que se levantarem para orarem, para se reunirem em oração, para fazerem relógios de oração pela nossa nação. Eu tenho certeza que cada demônio que se levantar lá em Brasília, ele cai por terra por conta de quê? Da oração dos santos. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí a gente vê também que, lembrando ainda que a desobediência a qualquer autoridade é considerada como um ato de rebeldia. E na Bíblia, a rebeldia é comparada ao pecado de feitiçaria. Nos tornamos feiticeiros quando nos levantamos em rebeldia contra uma autoridade. Falar mal da Dilma? E outra coisa mais que a gente começa a entender, até nesse âmbito, eu creio que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue. Não é. Não é. Ah, pastora, mas ainda tem sim, gente. A Bíblia não me estipula em que área eu luto contra a carne e o sangue e em qual área eu luto contra os espíritos. Ela só diz para mim: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Seja em qualquer esfera. Seja em qualquer esfera. Mas nós, como somos um estupim, prontos a explodir, qualquer coisa nos tira do sério. Qualquer coisa nos faz esquecer quem nós somos em Deus. Quem é você em Deus? Quem sou eu em Deus? Uma bomba na mão do Senhor. Você crê que aonde você está, você pode ser uma bomba? Pode explodir um inferno onde você estiver? Você pode ser uma granada, você pode ser uma dinamite na mão do Senhor. E haverá ali como eu posso dizer, no ambiente que nós estivermos como instrumentos de Deus, haverá algo acontecendo aqui na esfera espiritual que a gente nem dimensiona, mas que começa a acontecer, começa. Eu não posso, na verdade, me igualar aos outros, as atitudes que o mundo toma. Eu preciso ter uma diferença, eu preciso andar numa contramão. Entendeu? A gente precisa ter um domínio próprio. Aí que entra o fruto do Espírito aí. Que ele vai nos ajudar a nos conduzir em toda a situação. Você vê nas guerras da Bíblia, quantas... Eu estava vendo a situação de Neemias precisava reconstruir o muro, salvar os irmãos de Jerusalém, né? Estavam vivendo precariamente, uma situação destruidora. Mas eu vejo esse homem entrando numa batalha. Esse homem pranteia, mas esse homem ora, esse homem jejua para depois pedir ao rei toda a condição de ir lá.
Foi bem sucedido? Foi. Teve guerra? Teve. Só que ele sabia que a guerra dele não era contra Tobias, Sanbalate nem Gesem. Ele simplesmente disse: estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu posso descer. E vem cartas acusando Neemias, cartas mentirosas que vai acontecer, mas isso não demoveu Neemias da posição dele, não tirou o foco. E Neemias era o quê? Um copeiro, que depois se tornou um governador. Foi provado para ser governador? Foi. Podemos ter um governador como Neemias? Podemos. Mas como ele vai se levantar? Da mesma maneira como Neemias se levantou. Eticamente correto. Sem guerra com ninguém. Ainda foi favorecido por quem não iria favorecer. Porque o rei conseguiu prestar atenção no semblante de Neemias. Ué, um copeiro, por que vai prestar atenção? Pode dar tudo o que ele precisava. É assim que Deus faz. Quando a gente age corretamente, toda capacitação, toda instrumentalidade Deus dá. Porque aquilo vai glorificar o nome do Senhor. E os muros foram edificados, as portas foram restauradas. Amém? O deserto também não é externo, né, pastor? É, externo, mas eu estou dizendo mais nesse sentido de político, dele se levantar, porque realmente ele era um homem cativo ali naquele palácio. Mas ele toma a notícia e não chega assim: ó, rei, não, eu preciso sair daqui, que eu preciso... Não. Ele sabe a notícia, ele filtra a notícia e em cima da notícia o quê? Vai se preparar o quê? Belicamente? Não, espiritualmente. Esse é o problema, a gente tem uma notícia, a gente se arma. Belicamente, fisicamente. Mas a gente não se arma espiritualmente. Levou 4 meses, 3 ou 4 meses fazendo isso. Podia dizer assim: não, tem que fazer logo, senão não. É tempo de Deus. Se a gente começar a ter uma notícia que o país está assim, o país está assado, a gente começar: eu vou começar a jejuar por isso. Eu vou ligar para fulano, vamos orar por isso. Ciclano, vamos orar por isso. Vamos fazer uma corrente de oração. Eu creio que algumas cadeias começam a cair por terra. Mas só discutir o assunto, dizer que o país está assim, isso não vai levar a nada. O que Deus quer é atitude. Aliás, Deus até permite essas coisas, para ver como é que está a nossa atitude. E Deus está lá no seu alto sublime trono, percebendo qual é a nossa atitude diante do... Até quando vocês vão só reclamar? Quando é que vocês vão agir? Amém? Vamos lá. Quero falar do ministério, a ética cristã do ministério. 15. Precisamos deixar claro que pastor, né, quem está no ministério, quem Deus escolheu, não é super-herói, não é super-homem, não é semideus. Precisamos lembrar que líderes espirituais sentem medo, dor, alegria, fome, cansaço, ansiedade, euforia. Estamos sujeitos às limitações da nossa condição humana. Em nada tem a ver com falta de ética cristã. Você aí que tem um chamado de Deus, seja você. Não tente mostrar para os outros uma força que você não tem. Porque até quando a gente vai levar essa força? A gente precisa admitir as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas debilidades. Tem dia que a gente não está bem, gente. Tem dia que a gente, de repente, não tem condição nem de dar um conselho. Tem dia que a gente não tem condição de pregar. Tem dia que a gente quer conselho.
Eu achei lindo essa semana. Essa semana agora, eu estava aqui eu cheguei na igreja às 3 horas e eu tinha marcado um montão de gabinetes. Mas aí 2 amigas minhas, uma pastora e uma missionária, que nós somos muito amigas de oração, aliás, há um bom tempo que eu não ando com elas, e elas falaram: Denise, tem 2 semanas que Deus está nos incomodando acerca de você. Aí eu falei, mas eu tinha um montão de gabinete para fazer, né? Aí eu chamei ela para a salinha, a gente começou, vamos conversar, e elas trouxeram uma palavra para mim, que bateu com tudo assim que eu tenho orado ao Senhor. Eu falei, poxa, Senhor, se eu trouxe elas aqui da igreja, eu vou falar comigo. E eu conversando com elas, porque elas chegaram 3h30, só foi embora 6h30. Né? Aí eu falei, meu Deus, lá fora deve estar lotado de gente que não pôde atender. Aí quando eu saí, olhei, não veio ninguém. Aí Deus falou comigo hoje, o gabinete era para você. Deus maravilhoso. E eu não estava nem esperando, não tinha marcado nada, elas não tinham falado nada comigo. Especial. Aí elas falaram, Deus mandou trazer um recado para você. Aí me deu o recado, eu falei, como Deus cuida da gente. Deus. Eu vim trabalhar normalmente para atender e Deus falou, opa, hoje não. Hoje é com você. Como você costuma de me atender há muito tempo também, vai ser muito tempo com você também. Foram 3 horas comigo ali e eu fiquei muito feliz, porque as 2 falaram ao mesmo tempo, coisas que Deus mostrou para elas individualmente e bateu com aquilo que eu precisava ouvir. E eu vi o cuidado de Deus, porque na verdade eu estava o quê? Precisando. Eu podia dizer para ela, não, querida, tá tudo bem. Ih, que nada, eu tô ótima. Vamos fazer oração e você, como é que você tá? Aí começava a fazer gabinete para elas. Né, mas eu sentei, fiquei quietinha, falei, passa tudo que o papai mandou, não me esconda nada, não deixa eu falar nada, eu tô precisando. Elas vieram da casa delas, especialmente Deus, ela nem avisou que vinha para cá não. Chegou aqui, Deus pediu, há 2 semanas que nós estamos preocupadas com você. Deus tem nos incomodado acerca de você. Nós viemos aqui, sabia que exatamente onde te encontrar. Talvez na tua casa não te encontrasse, mas aqui ia te encontrar. E aqui estava, e eu recebi o gabinete delas, que foi uma bênção para a minha vida. Estava disponível também, né? Estava disponível também. Eu não fiquei falando para ela, olha, eu tenho que ir. Vai, não, falei, Deus, vou deixar. E Deus se incumbiu de quê? De não permitir que ninguém viesse. Tinha 5 gabinetes. Mas não veio nenhum. Eu cheguei assim, era 6h30, né? Aí eu falei, em volta vai estar montando, né? Vazio. Eu falei, meu Deus. E ninguém me avisou, eu não avisei nada. Mas Deus cuidou. É isso que a gente precisa saber. Mas você precisa falar com Deus que você está precisando também. Entendeu? E foi exatamente o que aconteceu. Tenho falado com o Senhor algumas coisas e Ele veio trazer a resposta. Então eu estou falando isso para você como testemunho para dizer o quê? Deus está sempre pronto a nos atender. Desde que a gente chegue para Ele, seja sincero, Pai, assim, 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 assim. Precisava tanto de alguma coisa do Senhor. Aí eu vou na rua, né, pensando assim, meu Deus, fala comigo alguma coisa. E aí não aconteceu, chegando na igreja. Vim na igreja e Deus falou comigo. Justamente pela fragilidade que temos, como homens e mulheres que somos, é que ao nos envolvermos em cargos ministeriais e passarmos a ser referência e exemplo para os demais membros do ministério, ou ainda que apenas de um departamento, os nossos cuidados em vários aspectos devem ser o quê? Redobrados. Gente, a pior coisa que tem no ministério é quando você se torna uma referência. Porque da mesma maneira que você levanta muitos, de uma maneira que você haja diferente, você vai derrubar todo mundo. É muito sério, porque tem muita gente olhando para você. E é um efeito dominó, né? Vai, e aí um dia a gente vai dar conta ao Senhor disso. Por isso que algumas atitudes nossas, tem coisas que nós vamos ter que negar a nós mesmos no ministério, por conta das nossas vontades, para que na verdade vai valer mais as outras pessoas muitas das vezes
do que o nosso querer. Como, pastor? Porque dentro do nosso querer e da nossa vontade, pode deixar que Deus vai cuidar e tratar. Desde que eu não seja pedra de tropeço. Que eu não seja pedra de tropeço para as pessoas. Porque se você queira ou não queira, no ministério, as pessoas te olham. Não adianta você querer, não olha para mim, olha para Jesus. Não foi isso que Paulo falou. Porque é uma maneira da gente se excluir da nossa responsabilidade. Não, perfeito é só Jesus. Não. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se está na frente é porque Deus vai te capacitar a manter um testemunho, desde que você se esforce para que esse testemunho seja real. Real como, pastora? Não de fachada, não de máscara, mas de verdade. E para ser um testemunho, para ser referência, basta você ser você. Você não precisa fazer nada para agradar ninguém. Seja você, que é Deus que levanta pessoas. Vão falar, olha para ele ali, ó. Você passa, olha, caramba, eu sei porquê, mas eu gosto daquele pastor, eu gosto daquela pastora, eu gosto daquele diácono. Entendeu? É Deus que faz isso, não é você. E pessoas vão chegar perto de você de graça e falar assim, eu gostei muito de você. Sei porquê, mas toda vez que eu chego na igreja, eu vejo você, eu me sinto bem. Vai ter gente falando isso para você. Mas quem faz isso? Deus, deixa que você seja o quê? Você. Não queira agradar os outros, não. Não queira agradar ninguém, não. Seja você. Se tiver que dar uma palavra, de repente, claro, com amor, mas dar uma palavra que Deus está mandando, dá aquela palavra. Não fica pensando nos tapinhas nas costas, porque isso aí não leva a lugar nenhum. O que vai te levar a romper, irmãos, é a tua sinceridade. É a tua fidelidade ao que o Senhor te dá para fazer. Isso faz diferença. Cara, eu fiquei mais conhecida dando bronca do que abraçando a igreja. Na intercessão, ela está aqui, vê. Claro, eu tenho meus momentos de aconselhar, de chegar junto, mas a maioria das vezes é na pancada. E uma vez eu aconselhei uma menina aqui, o marido dela trabalhava e ela estava em casa ficando depressiva porque não queria fazer nada. O marido dela veio falar comigo, pastora, eu queria que a senhora conversasse com ela, porque ela é assim, ela não me deixa trabalhar e não quer trabalhar. Aí reclama que eu não estou em casa com ela, porque... E aí eu não estou aguentando, porque eu tenho que trabalhar, mas ela quer que eu faça companhia para ela também não faz nada, alguém tem que produzir naquela casa, e aí ela vem falar comigo. Aí quando ela vem falar comigo, pois pastor, é porque ele, sabe, eu fico muito sozinha. Aí eu vou ganhar uma inimiga, né? Eu falei, querida, é assim mesmo. Querida, por favor, vai fazer alguma coisa. Vai ser útil para alguma coisa. Quer um conselho meu? Ela tinha uns 27 anos. Quer um conselho meu? Vai estudar. Porque o marido estudava e trabalhava. Ela não fazia nada. Vai estudar. Você precisa produzir alguma coisa para você se sentir bem. Aí ela amarrou a cara, ficou com a cara amarrada. E aí eu falei, é a palavra que eu tenho para você. Se você ouvir essa palavra, um dia você vai me agradecer. Aí oramos, ela foi embora. Os 5 anos se passaram. Um dia uma moça me convida, alguém me chama, me faz um convite de uma escolinha que ia inaugurar. Ia ter um culto de ação de graça. E a pessoa fazia questão que eu estivesse lá. Eu falei, mas quem é? Ela falou, ela conhece a senhora, mas ela não pode trazer o convite, tudo. Eu falei, tá bem. Vamos lá, é daqui da igreja? É daqui da igreja. Eu falei, fui lá. Quando eu chego lá, eu nem me lembrava dela direito. Aí ela veio falar comigo, oi pastora, que bom que a senhora veio. Aí
Aí eu tô, né? Ai, não recebi o convite, tô muito agraciada pelo convite. Aí ela falou, a senhora tá vendo essa escolinha aqui? Eu falei, tô, muito linda. Era um jardim com pré e ia ser também, ia daqui a avançar mais. Mas muito linda a escola. Ela falou, chamei a senhora aqui, porque um dia eu tive um ódio mortal da senhora. Ela vai me matar aqui. Jesus já veio pra morrer. E aí, eu saí daquela sala, cuspindo marimbondo para quem indicou a senhora para conversar comigo. E aí eu saí com muita raiva do senhor. Só que, graças a Deus, eu resolvi ouvir o teu conselho. E eu fui fazer pedagogia. E hoje, meu marido me presenteou com essa escola aqui. Nós estamos inaugurando. E eu fazia questão que a mulher que proporcionou a minha capacidade de ir estudar, se estivesse aqui. Eu queria te pedir perdão pelo ódio que eu senti da senhora. Olha, que ódio santo. Se todo mundo odiasse uma fizesse, Aí ela falou, mas só que toda vez que eu tinha ódio da senhora, alguma coisa pulsava dentro de mim. Porque no fundo eu sabia que a senhora estava certa. Eu não queria que a senhora estivesse certa. E ela fez. Então, a maioria das pessoas que já fizeram gabinetes comigo nunca foi assim, tão amistosa a conversa. Quando é necessário a gente faz, mas quando não é... Mas por quê? O meu interesse não é de agradar ninguém. Meu interesse é de, na hora que eu oro com alguém para fazer um gabinete, é de deixar que Deus fale o que Ele quiser falar. Porque a responsabilidade é de Deus de dar o resultado. E aí na hora pode parecer essa situação maluca aí, mas o final é... Nossa. Então, se eu quisesse, eu falava, ô querida, ô meu amor, deixa eu orar pelo teu marido, né? Olha, pode deixar, olha, eu vou orar por você. Tem coisa que a gente acha, as pessoas acham assim, né? Eu vou lá na pastora, eu quero que ela ore por mim, mas tem coisas que não é pra orar, tem coisas que é pra agir. Eu vou falar, querida, eu não vou orar por você. Você se levanta e vai fazer o que tem que fazer. Porque nem tudo é oração. Nem tudo é oração. Situação de marido e mulher nem sempre é oração. Às vezes é atitude entre eles dois. Não adianta orar por uma coisa que a pessoa não está agindo, porque oração também envolve ação. Orar, oração é orar, orar é falar. E ação é agir em cima do que você falou e daquilo que você ouviu de Deus. Então não tem como a gente mudar. Então, ministerialmente, a gente precisa tomar esse cuidado. Da gente não querer fazer um ministério amistoso. Né? Um ministério assim... Oi? Que agrade todo mundo, porque a gente vai contrário a falar. Porque Jesus não agradou todo mundo. Jesus, quando tinha que chamar pessoas que tinha que chamar, ele chamou, ele se revoltou. Rapidinho, alguém tá com o Export prata aí? 1632? Prata. 1632, a placa. Tá travando o carro lá. Vai lá, irmão, vai lá, estraga lá. Entendeu, irmãos? Então, a gente precisa ser quem Deus chamou você para ser. Porque Deus te implantou dentro de mim e de você uma característica própria que Ele quer usar. Aí a gente vai lá mascara, né, e tenta dar uma de bonzinho para todo mundo. Isso não traz cura para ninguém. Mas decepção também, né? Mostra uma cara e fazer outra. O que liberta é a nossa verdade. Entendeu? O que muda é a verdade. Toda vez que nós usarmos a verdade, você pode ter certeza que nós vamos estar trazendo libertação para alguém. E aí, claro, que nem sempre todo mundo vai... Você pensa que todo mundo na igreja gosta da pastora Denise? Não me iludo com isso. Quer gostar de mim? Goste. Não
quer, não goste. O importante é que Jesus goste. Eu quero que Ele continue gostando e me usando como Ele quer. Mas não vou fazer nada para agradar ninguém. A Neuza que anda comigo, pergunta ela. O que é andar comigo? Ela fala, meu Deus, eu aprendi muito. Porque quando ela fala, essa roupa você não vai sair comigo não. Não, desse jeito você não vai não. Eu vou a pé. Não vou contigo não. Agora não, porque graças a Deus, assim, quando no início eu peguei ela, veio sisuda, nariz em pé, eu falei, vai cair esse nariz. Hoje é um doce de pessoa. Todo mundo que precisa dela, ela tá sempre... Ela tem o jeito dela, claro, que ninguém muda. Mas ela mudou muito no aspecto ser solidária. Quando precisa dela, vamos levar, Neuza, precisa levar, alguém está precisando de levar lá no médico. Não, pastor, eu vou lá, onde é que é o endereço que eu vou? Sabe, aquele tipo de pessoa que mudou. Mas eu não passo a mão na cabeça dela, não. Aliás, ela é a primeira a não ter mão na cabeça, porque ela anda comigo. E o que ela faz reflete em quem? Porque dizem sempre assim, né? A moça que anda com a pastora Denise. Ela não tem nem nome às vezes. Porque é assim que acontece, né? Porque as pessoas estão sempre pisando. Aquela moça está sempre com a pastora aqui. Onde está uma, está a outra. A gente aí, quando uma falta, fala assim, cadê fulano? Cadê a pastora? Ou então, cadê a Neuza? Porque a gente anda muito junta. Ela mora no meu condomínio, ela é viúva, eu sou sozinha, então as duas estão sempre juntas. Então a gente precisa entender, e eu precisava entender, ela precisava entender que eu não podia passar a mão na cabeça dela. E ela falou, pastor, eu cresci muito. Quantas vezes eu dava uma bronca nela, eu falei, hoje eu vou de blusão pra casa. Daqui a pouco, no final do culto, ela vinha, pastor, eu tô esperando a senhora, tá? Eu falei, caramba, ela tá esperando. Aí você vai me levar mesmo, irmão? Estou aprendendo com a senhora pode me dar bronca que eu estou aqui para servir a senhora. E isso foi muito legal. Entendeu? Ela é uma discípula. E assim, o que eu falo, ela fala, a pastora falou fazer, eu vou fazer. Aí eu não queria fazer não, pastor. Mas a senhora mandou fazer, eu vou fazer. Quando ela fala, pastor, eu estou fazendo em obediência à senhora. Mas eu não queria fazer. Eu falei, então vamos fazer em obediência. Melhor obedecer do que se... Entendeu? Então é assim que a gente, porque ela sabe muito bem que aquilo que eu falo, eu cumpro. O que eu me proponho a fazer, eu faço. Então eu procuro ter primeiro ser um testemunho para ela poder ser alguém que possa também me respaldar quando ela precisar. Agora, tenho falha, irmão? Tenho muitas. Mas essas falhas precisam ser sempre o quê? Amenizadas com o crescimento. Precisamos melhorar cada dia. Agora, não seja alguém que vá na onda do povo. Primeiro que a voz do povo não é a voz de Deus. Né? A voz que é do povo, de Deus, é sempre a minoria. Haja vista os espias lá. Foram 2 vozes só, que foram as certas, e 10 vozes foram erradas. Então esse lema aí, que a voz do povo é a voz de Deus, não. Crucifica. Primeiro é Hosana ao Filho de Deus. E as mesmas vozes que fizeram isso, foram os mesmos que fizeram o quê? Crucificam. Liberta Barrabás. E assim, você está pensando que vai ser diferente da gente? Mesmo que batem no nosso ombro, são os mesmos que daqui a pouco podem, te enfiar uma faca. Então não se iluda. O ministério é um aprendizado constante. E isso tem que fazer você não ficar aborrecido com ninguém, saber que faz parte do crescimento, da maturidade que você vai ter. Poxa, quantas pessoas já me traíram? Se faziam de amigas minhas e depois me vendiam. Já fui vendida muitas vezes. Mas nem por isso, me dou com elas. Foram de outra igreja, nós fomos de outra igreja, me venderam com um pastor. E eu sou amiga delas. Amiga não sou amiga. Eu sou alguém que considero só. Porque a gente não tem que estar fazendo inimizade, senão a gente tem muitos problemas. Então vamos lá. Devemos tomar atitudes plenamente dependentes de Deus e na ciência da sua vontade soberana para resolver cada questão. Devemos ter compaixão pelo próximo,
lembrando da compaixão de que do próprio Deus Santo teve para conosco. Caso contrário, nosso jugo se tornará muito pesado para o ministério. Não devemos ser coniventes com o pecado, mas é necessário o quê? Equilíbrio. Também nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Vamos ter equilíbrio. Pecado, errou. Quantas vezes as pessoas vêm confessar pecado e aí você acha que eu vou estar com uma pedra na mão, uma bronca grande, porque ele pecou? Não. Só o fato dele estar ali, dela estar ali, confessando, se quebrantando, é motivo de compaixão. Eu falo, ó, querida, querido, confessor, bola pra frente, segue em frente, vai, não peques mais, eu te amo, não se lembre mais disso, porque Jesus não se lembra mais. Você está proibido de olhar para trás, está proibido de pescar, aonde Jesus jogou no mar. E vai em frente, só a pastora. Mas pastora, não tem penitência não, não tem 10 para nós, não tem 10 para não. É simplesmente segue em frente, lembre-se que esse perdão te foi dado, valorize esse perdão, vai em frente, não peca mais. Pronto, quantas pessoas aqui no Ministério para sentar, eu atendi com pecados escabrosos. Pastora, eu tenho vergonha de falar para a senhora, Deus mandou falar para a senhora. Eu falei, para mim. Eu falei, pode falar. Aí, e outra coisa, quando você for aconselhar alguém nesse sentido, se você sentir que tem uma coisa muito pesada, não faz aquele ar de espanto quando ele falar não. Encare naturalmente, porque isso assusta também a pessoa. Encare. Presta atenção. Alguém vem pra mim e fala assim, pastora, eu fiz isso. Aí eu, o que, irmão? Eu tô pesando mais ainda o pecado que ele é. Então o que a gente tem que fazer? Por isso a gente tem que ter aquela inteligência emocional. Você tem que estar preparado para o que vem. Você vai ter que se segurar e dizer: está arrependido do que fez? Estou. Deve ser por isso que os pais colocam aquele negócio assim para não ver a pessoa. De repente ele está Mas esse tipo de aconselhamento eu aprendi no seminário mesmo. Né? Fala, querida. E quando o pastor é nosso pai, como é que faz? Eita Deus. É uma coisa muito o pai de repente vai realizar o filho, ele não vai ter complacência com o filho, não vai. O pai não vai ter complacência com o filho. Geralmente se procura sempre ser fora, né? Mas a gente, eu falei isso porque na psicologia pastoral a gente aprende isso. Nunca assuste as pessoas que estão falando com você, colocando ela como que ela fez é uma coisa que você se assustou. Primeiro, que a gente, vamos ser bem francos aqui, a gente não tem que se assustar com o pecado de ninguém, porque cada um de nós somos sujeitos a cometer os mesmos. Quando a gente se assusta, parece que nós somos imunes a ele. Agora, quando você encara de igual para igual, está dizendo, cara, desculpa, sei que você errou, mas eu estou capaz de fazer também, então está perdoado, vamos seguir em frente, Deus nos ajuda. Entendeu? Porque a gente fica assim, meu Deus, você tem coragem de fazer isso, como se eu não tivesse coragem de fazer. Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Deu para entender? Se é a psicologia pastoral isso, não é a aula nossa. E se acha que é a psicologia pastoral, a gente vai... a gente vai deixar a pessoa à vontade, né? E assim, vai deixar a pessoa à vontade. Eu já muitas das vezes já me expus. Teve
situações que as pessoas falaram coisas que elas se sentiram as piores das pecadoras, e eu simplesmente abria o verbo com ela em muitas coisas que eu também seria capaz de fazer, e aquilo deu uma igualdade, que ela se sentiu à vontade. Eu falei, querida, aqui eu só estou do lado de cá porque eu sou pastora, mas ó, estou sujeita a você, até pior do que você a fazer o que você fez. Então a gente não vai julgar você, não. A gente simplesmente está aqui, sabe para quê? Para ajudar você a carregar esse fardo, se livrar dele no tempo certo para que as coisas aconteçam. Então a gente precisa entender isso. Eu gostei muito, porque eu era muito durona com essas coisas, né? Eu era assim, quando falava de uma coisa, meu Deus, eu era assim. Mas aí o tempo, a vida, nos ensina, né? Porque quando você não aprende com o que Deus quer ensinar, a tua própria vida vai te ensinar. Então Deus permite algumas situações na tua vida e você fala, caramba, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, estou passando. E aí você passa a entender o quê? Os outros, né? Então vamos lá. Devemos exercitar nosso domínio próprio para testemunhar os frutos do Espírito. Devemos ter cuidado com a nossa língua. Devemos conhecer e reconhecer nossas fraquezas e as sutis tentações do inimigo. Querido, o inimigo sabe aonde você é vulnerável. Você pode não ser vulnerável por mulher, mas pode ser vulnerável por dinheiro. Você pode ser vulnerável por vaidade, por orgulho. Tem gente que fala assim, não tem problema nenhum com mulher, sou fiel à minha mulher, não olho para mulher nenhuma. Mas talvez até do dizer isso, você está tendo uma pontinha de orgulho. De dizer, eu não faço isso. Entendeu? Então, o orgulho é muito sutil. O orgulho, ele vai chegando até de uma ponta de dizer, eu estou tão humilde, Tá tão bom nisso, né? e não sabe que eu sou tão orgulhoso nesse sentido. Então, a gente precisa entender isso. Vamos ver. Devemos exercitar, e outra coisa, naquilo que a gente se sente forte. Por exemplo, alguma situação não é tua fraqueza, aparentemente falando. Mas se nós nos orgulharmos disso e enfatizarmos tanto isso, a gente nem percebe que nós já estamos sendo pegos sutilmente pelo diabo. E daqui a pouco a gente está caindo naquela sutileza que a gente não prestou atenção. Ah, eu nunca liguei para isso aí, ó, não é meu fraco. Até quando não vai ser seu fraco? Pode um dia ser. Então a gente precisa, na verdade, nós temos que admitir que nós somos fracos para tudo. Tudo. Aquele que está de pé, você não precisa andar de Bíblia, você não precisa andar com a roupa toda fechada para demonstrar que você é crente, mas você precisa demonstrar a atitude de crente. E nem sempre é falando de Jesus. Aliás, a maioria das vezes é não falando de Jesus, mas é agindo como o próprio Jesus. Entendeu? Tem atitudes nossas, a gente precisa ter um cuidado. Que às vezes pequenas sutilezas nossas no trabalho demonstram uma situação que pode prejudicar a nossa vida de testemunho no trabalho. Aqui diz assim, amados, não podemos ser os famosos crentes ninja. Você já entendeu, né? Aí, Efésios 6, 5 a 8 diz assim, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. O que ele quer dizer aqui? Amado, a gente no trabalho, nós somos fiéis, íntegros, tanto na presença como na ausência do patrão. Se o patrão sair, a gente vai continuar agindo como se o patrão estivesse nos vendo. Porque na verdade, o meu verdadeiro patrão está presente. Qual é o meu verdadeiro patrão? Porque a Bíblia diz que quando você tiver que fazer um trabalho, faça como se viesse ao Senhor. Não é porque o
patrão, você está fazendo para Deus. Então, independente do patrão estar ali ou não, tu vai fazer o teu melhor. Porque o teu patrão, que você não está vendo, ele está te vendo. E existem promoções, às vezes, nos trabalhos, irmãos, que pegam muita gente de surpresa. Gente que fala assim, caramba, fulano foi promovido, mas... e você não. Mas às vezes a gente é apenas uma capa. A gente tenta mostrar que a gente é, mas aquele ali, ele é íntegro, independente do patrão estar olhando ou não, ele vai lá e faz o seu melhor. E essa situação que Deus conta conosco, que nós sejamos, independente do pastor Marcos estar aqui ou não, independente da pastora Cristina estar aqui ou não, eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu tenho que executar o meu trabalho. Eles não precisam estar vendo o que eu estou fazendo. O que importa é que Deus está vendo o que eu estou fazendo. Porque, por exemplo, cada gabinete que eu faço, eu tenho a responsabilidade de saber, pastor Marcos está vendo? Pastora Cristina está vendo? Não. Cada visita que eu faço, ele está vendo? Não, mas tem um Deus me vendo e me avaliando sempre. E com certeza fala lá no ouvido do meu pastor a meu respeito. Por isso que na igreja, quando ela é grande assim, todo mundo pensa de não ser reconhecido. Não, ele é reconhecido sim, você pode sentar no granito, querido. Mas se você fizer algo que agrada o coração de Deus, no granito Deus vai fazer te reconhecer. Você pode estar no granito, sentado sempre no granito. Mas o pastor nunca vai me ver. Quem te disse que Deus não dá a cola para o pastor? Quem te disse? Ainda mais pastor Marcos. O pastor Marcos tem uma visão que, ó, você pensa que ele não está vendo nada. Mas ele vê tudo. Você está pensando que a saidinha dele do púlpito até o final não é uma chamada? Ele está fazendo chamada. Fulano, ele faz. Ele sabe onde você senta. Ele pode não saber o nome, mas ele grava. E eu vejo que isso não é coisa do homem, isso é coisa de Deus. Porque Deus tem uma responsabilidade com o anjo dessa igreja. É Deus que vai ter que direcionar o anjo para fazer a coisa certa. Porque se Deus deixar só por conta do anjo, haverá alguns equívocos. Mas Deus tem responsabilidade com aquilo que Deus dá para o pastor Marcos para ele verificar. Os músicos ficam doidos com ele. Só eu sei, coitado. Aí, pastor, quando o pastor chega lá na frente, faz assim, eu falei, já era. Mas ele tem noção, ele tem visão das coisas. E tem hora que você fala assim, meu Deus, mas o louvor está tão lindo, tão maravilhoso. Mas para ele tem alguma coisinha que não está encaixando. E eu falei, não revide nada disso. Procura verificar porque ele está tendo a visão certa. Ele não é implicante, não. É algo que Deus está fazendo. E a gente fica olhando assim. Eu fico assim, poxa, meu Deus, está tão bonito o louvor. Está tão maravilhoso. Por que ele está assim? Eu falo, Deus, me ajuda a ver se eles... E aí chega, os meninos ficam olhando para mim, né? E eu fico lá adorando, porque não estou vendo, a gente não se perder. Mas aí eu vejo, querido. E eu falo, eu tenho certeza, não precisa revidar com o pastor, porque ele sabe o que ele está querendo. Sabe? E de repente, eu falei uma vez numa ministração com os músicos, de repente está tudo muito certo. Só que Deus faz com que o pastor faça isso para que ninguém se acomode naquele muito certo. Sempre ache que tem alguma coisa para melhorar. Porque se a gente receber um elogio naquilo, parece que a gente o quê? Tá legal. Não, o pastor dificilmente faz cara bonita por alguma coisa que a gente faz. E agora eu entendi isso dele. Ele não recebe, a gente não recebe elogio dele assim, não. Assim, tá assim, meu Deus do céu. Será que ele gostou? Será que tá bom? Não, vamos fazer melhor. Então a gente está sempre o quê? Se aperfeiçoando cada vez mais. E a gente não entende, às vezes, que é Deus que está nos aprimorando, ou às vezes uma reprovação do pastor. Ou às vezes uma falta de elogio do pastor. E quem pode estar nos elogiando é o Senhor, quando a gente não dá não fica tão frustrado com isso, mas procura, não, Senhor, se não está bom, pastor, mostra pra gente que tem que melhorar. E sempre a gente pode melhorar. Tem que entender tanto e ser tão desafiado
Entendeu? Mas ele é desafinado, ele entende isso. Mas entende tudo também, né? Ele sabe que é desafinado. Então a gente precisa entender isso. A ética do trabalho, eu creio que a gente não tem muita coisa para falar, porque é tudo que a gente já entende muito da palavra de Deus, mesmo como testemunho vivo do Senhor. Ética na vida cristã familiar. No namoro. Tem alguém que namora aqui? Tem alguém namorando aqui? Tem. O namoro começa na motivação dos jovens trabalhando no domínio próprio, o controle dos impulsos sexuais, visto que ao se aproximarem atentem aos apelos naturais. Eu acho que eu nem preciso. Já passou esse aqui. Não. Aqui, ó, entre os 6. Falei não. Os jovens envolvidos são ambos cristãos ou estariam envolvendo-se em julgo desigual. Os jovens cristãos precisam saber que o namoro é um período para o conhecimento da personalidade de cada um e não um método Braille. Ou não, está escrito aqui não. Não, eu errei. Eu errei. É que eu sempre quando dava palestra para jovem, quando dava palestra para jovem, eu falava, namoro é para se conhecer e não para se ler um método Braille. Entendeu? Eu tinha alguns versículos. Que horas tem? 9h30. Tá. Vamos dar um tempo assim. Eu tinha uma palavra para namoro. Já que vocês estão aqui no namoro, eu vou dar essa palavra. Fecha uma Bíblia aí, por favor. Para mostrar sobre os métodos Braille que não se deve ser usado. Abra a tua Bíblia em Ezequiel 23. Quem achou pode ler. Ezequiel 23. Veio mais a minha palavra do Senhor. Ezequiel. Ezequiel 23. Filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Só isso aí. Como é que eram chamadas? Olá. Não. Como é que eram denominadas elas? Por quê? Deixaram-se ser palpadas. Já leu isso 10 vezes no curso. Agora abre a tua Bíblia em Cantares. Isso é só para os jovens, né? Jovem não, para quem? Cantares, capítulo 8. Cantares 8. Para que se serve? Para quem está namorando jovem, para quem está viúvo, para quem está divorciado e que namora. Tá? Quem fica viúvo, quem fica divorciado, volta a ser uma virgem e um virgem para o Senhor. 8:8. Lê aí. Rapidinho para assim. Temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se fala? Continua. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cera. Isso, para aí, chatinho. O que ele quer dizer aqui? O livro de Cantares tem 3 pessoas que se indagam. Noiva e o irmão da noiva.
E aqui está dizendo, o que nós vamos falar da nossa irmãzinha, que ainda não tem peito? O dia... O que faremos a esta nossa irmã no dia que é em que for pedida? Vê se daí essa versão. Se falar é ou se for pedida, ou seja, para namorar, o que for. Aí, o que ele pergunta aí? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercaremos com tábuas de cedro. Então ele vai perguntar à irmã se ela é uma porta, se ela é um muro. O que o muro faz? Para que o muro existe? O muro é uma proteção. Alguém passa pelo muro? E a porta? Quantas pessoas passam na porta? Todo mundo enche a mão na porta. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se for muro, sobre ela se edificará um palácio. Quem é que mora no palácio? Princesa. Né? Mas se ela for uma porta, onde todo mundo entra e sai, nós vamos cercá-la com tábuas de cedro. Você já viu alguém cercado com tábuas de cedro? Não. Já. Todo mundo aqui já viu. Caixão. Eita! Cercado por cima, por baixo, pelos lados. Então, aí, ela no versículo 10, ela diz: Eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Meu Deus. Só uma palhinha só que vem. Forte, né? Solteiros, viúvos e divorciados. Divorciados que podem se casar. Ainda tem isso. Vou mandar o gole dessa sala. Hã? Os jovens cristãos precisam saber que o namoro é um período para o conhecimento da personalidade de cada um e de oração para que o propósito de Deus venha a ser cumprido. E não aproveite a liberação dada para o namoro como uma permissão para a intimidade sexual. Não precisa nem falar, né? Noivado, mesma coisa. Eu acho que esse texto que eu li aí já resumiu tudo, né? Quem é que vai ser querer ser porta, quem é que vai ser esse muro. De repente você é porta, mas decide a partir de hoje ser muro. Porque quando você tem uma porta, você pode decidir arrancar aquela porta, levantar tijolos ali e fechar. O problema é quando você resolve tirar um muro, abrir uma porta, abrir uma barraca e fazer uma porta. Aí é uma decisão sua. Mas só tem uma coisa: se você for muro, o palácio está preparado. Mas e agora, pastora? Já era? Não, já era não. Sempre é tempo de melhorar e de mudar. Bota um muro nessa porta e começa tudo de novo que Deus faz a obra. Estou falando aqui, generalizando, mas isso aí serve para você de repente passar para frente também. Mas eu estou falando para líderes aqui, em formação, em seminário, que você pode passar esse exemplo para frente. Pastor que tem jovens lá na igreja, passa essa lição para eles. Porque a primeira vez que eu dei essa palestra, com um tal de namorado terminar o namoro, foi uma bênção. Na Assembleia de Deus, Mesquita, todo mundo terminou o namoro. Quero pedir perdão, você estava no final, pedindo perdão, mas como é que a coisa estava, né? Então, Cantar 18. Você fazer assim. Bom, a base do casamento cristão é a vontade de Deus, é melhor serem dois do que um, o amor verdadeiro,
e a fidelidade conjugal. O casamento deve ser construído sobre os princípios da fidelidade, da unidade de uma só carne, do equilíbrio do planejamento familiar, da hierarquia familiar, sempre em concordância à luz da palavra. Este certamente será um casamento saudável e bem-sucedido, com os filhos criados nos princípios de Deus. Precisamos estar dispostos a nos empenhar muito nesse projeto divino chamado família, pois sem essa dedicação natural e espiritual estaremos muito suscetíveis de nos perdermos da ética cristã familiar no meio do caminho. Bom, eu queria mais falar sobre esse texto aí que eu li, porque sobre casamento a gente tem ouvido bastante, e as bases do casamento a gente sabe quais são, embora ela ande muito fragilizada ultimamente. Parece que as bases do casamento se encheu de cupim e tenta desmoronar, mas eu quero dizer que rocha não dá cupim, né? Só dá rocha, só dá cupim em madeira, mas se é rocha vai ficar em pé, vai ficar firme em nome de Jesus. Amém? E a peneira da sabedoria? Vocês leram? Leram a peneira da sabedoria? O que vocês entenderam? O que vocês entenderam da peneira da sabedoria? Quem leu? Se não for verdade, se não for tudo bem, se não houver necessidade, tem que passar. Porque tem verdades que, mesmo sendo verdades, não convém serem ditas. Não é porque é verdade que você precisa falar, né? Então a gente precisa saber, ter certeza que essa verdade vai contribuir para alguma coisa boa. Porque tem verdade que vai destruir tudo. Então é preferível a gente fazer uma peneira. Deixa eu ler rapidinho aqui. O discípulo aproximou-se de seu mestre e lhe disse: Mestre, sabe o que me disseram do fulano? O mestre, com muita sabedoria, responde: Acalme-se, filho. Antes de me contares algo que possa ter relevância, responde-me. Já fizeste passar esta informação pelas 3 peneiras da sabedoria? Peneiras da sabedoria? Não. Elas nem me foram mostradas. Sim, é verdade. Eu só não te ensinei ainda, porque não era chegado o momento. Porém, agora creio que a hora chegou. Escuta-me com atenção. Tudo aquilo que te disserem de outrem, antes de compartilhar com alguém, deves passar primeiro pelas 3 peneiras da sabedoria. A primeira é a peneira da verdade. Eu te pergunto, tu tens certeza de que o que te contaram acerca de teu irmão é verdadeiro? Meio sem jeito, de cabeça baixa, o jovem replicou: Bem, mestre, eu não tenho certeza absoluta, mas eu sei que o que me contaram é muito forte. Então o mestre continuou com suas indagações. Se não tens certeza, a informação vazou pelos furos da primeira peneira e repousa agora na malha da segunda, a da bondade. Volto a perguntar-te, meu querido filho, trata-se de algo que tu gostarias que falassem de ti mesmo? Rapidamente o moço respondeu: De jeito nenhum, mestre, é lógico que não. Deus me livre. Outra vez o mestre, balançando a cabeça, afirmou: Então trata-se de algo que passou direto pelos furos da segunda peneira e jaz agora nas cruzetas da terceira e última peneira, a da necessidade. Realizo, portanto, a pergunta final. Achas que é necessário passar adiante essa história sobre teu irmão e companheiro? De cabeça baixa e muito envergonhado, o jovem discípulo responde: Não, mestre, realmente não. Estou muito envergonhado, me perdoe, mestre. Então disse o sábio com um leve sorriso nos lábios, apontando para o chão: Veja, ela acaba de vazar pelos furos da última peneira, perdendo-se na imensidão da terra, e não sobrou nada para contar. Olhando firmemente em seus olhos já marejados de lágrimas, disse o sábio: Meu filho, observa as abelhas construtoras do Criador, mesmo nas imundícies dos charcos, buscam apenas as flores para pousar em suas laboriosas atividades, enquanto as nojentas moscas, mesmo em corpos sadios, buscam as chagas e feridas purulentas para pousar, e elas vivem assim. Filipenses 4:8 diz: Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O jovem discípulo levanta a cabeça, seus olhos brilham diante da tamanha sabedoria e responde: entendi, querido mestre. Prometo que doravante somente as boas palavras terão caminho em minha boca. Então, com alegria, finalizou o sábio dizendo: meu filho, agora tu és um mestre completo. Volta aos teus irmãos e ensina a eles o que tu tens aprendido. Quem não sabe, aprende. Quem aprende, ensina. Quem ensina, vive. Amém? Então, a conclusão do pastor Carlinhos está aqui, você pode ler em casa. Eu quero pedir desculpa por alguma coisa. Quero até o próximo ciclo. Quero dizer que foi muito bom estar com vocês. Aprendi muito, tive que rever muitas coisas que já tinha esquecido. Tive que receber muito que eu ainda não tinha recebido. Tive que colocar algumas coisas em ordem, por ter recebido aqui na sala, pelo fato de estar ensinando, e dizer que foi um tempo de respostas para a minha vida. Teve aulas que eu dei, que eu não sabia, mas na verdade eu estava respondendo a mim mesma. Tudo aquilo que eu estava ensinando. Então eu agradeço a Deus que Ele usou o instrumento, de eu ser uma professora aqui, para na verdade me falar coisas que Ele queria me falar. Então eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. E desejo de verdade que vocês sejam líderes, referência. Cheguem a lugares que vocês nunca imaginaram chegar. Que Deus use vocês em situações que vocês nunca pensaram que fossem ser. Que Deus dê experiências para vocês de um nível tão poderoso que vocês serão conhecidos nessa e fora dessa. Que vocês tenham de verdade o compromisso de aplicarem a palavra primeiro na sua vida, para que depois, através das atitudes da palavra que você aplicou na sua vida, você possa ser um modelo a ser seguido também. Porque estamos precisando nessa geração, queridos, de modelos. Estamos precisando de referência. Está acabando as referências do nosso meio. Não se corrompa, não se venda, não se prostitua biblicamente, mas use a verdade. Pregue a palavra. Se preciso for, use as palavras. Ou seja, pregue com a sua vida. De repente você não vai falar nada, mas o teu caminhar, o teu andar vai fazer com que te reconheçam como Eliseu foi reconhecido. Vejo que ali vai um santo homem de Deus. Vejo que ali passa uma santa mulher de Deus. Eu desejo de coração saber que um dia vocês vão vivenciar isso. De vocês saberem que alguém vai te procurar e vai dizer: eu preciso de uma oração tua, preciso de uma direção tua. Deus falou comigo que eu procurasse você. E aí você vai dizer: meu Deus, eu nem conheço, mas você já está sendo filmado há muito tempo por alguém que precisa de uma palavra. Honre ao Senhor, para que o Senhor possa honrar você. E como eu aprendi uma palavra de quarta-feira que foi dada aqui, quando você é abençoado, talvez você é abençoado entre você e Deus somente. Mas quando você é honrado diante de muita gente. Honra Deus não dá em secreto para você. Honra Deus dá na presença de muita gente. Então faça por onde ser honrado. Faça no teu secreto, porque pode ter certeza que na presença de muitos você vai ser surpreendido com a honra do Senhor. Amém? Amo vocês. Obrigada por ter me aturado aqui esse tempo todo. Foi um prazer estar aqui. Digo mais uma vez, aprendi muito com vocês. Esses debates, vocês movimentaram muito a minha cabeça. Valeu muito. Né? Desculpa se alguma coisa eu falei e não foi a minha intenção atingir, ofender ou apontar ninguém.
Mas de verdade eu quero que vocês cresçam muito. Não desanimem. Quando vocês saírem do seminário, acabar o seminário, não para de estudar não. Continue estudando. Seja um eterno estudante da palavra. Você vai ver. É a palavra que vai te levar onde ninguém pode te levar, querido. É a palavra que vai fazer você prosperar onde você nunca pensou que fosse prosperar. Faça como Josué. Medite nessa palavra de dia e de noite. Para ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então, prudentemente conduzirás. E tudo que você fizer vai prosperar. Amém?